Só que o investimento que ele fez é muito pequeno perto do investimento que você tem que fazer mensalmente para ele. Então, para nós, é um tipo de cliente que a empresa já tem perdido o interesse. Há um processo seletivo, naturalmente, que há, visando, como sempre, a qualidade e não a quantidade. Eu até quero aproveitar e apresentar o que o cliente recebe em casa. Além daquelas informações que ele tem no site, ele pode verificar informações em programas de televisão, jornais, revistas, ele recebe uma pasta como essa. E dentro dessa pasta, durante o processo seletivo, onde ele tem que fazer uma prova, né, uma dissertação e enviar para o representante, ele recebe essa pasta que, por exemplo, ilustra bem. Tem um manual de serviços, com os serviços que a empresa oferece e que ele, por sua vez, vai poder comercializar. Um manual de bolso de um serviço em particular. A introdução dessa consultoria em específico, tudo que está incluído nela, o que não está. Ele recebe também os DVDs, tá? Esse é um DVD duplo, por exemplo, que tem vários depoimentos. Ele recebe DVDs para que ele possa, além do site, acompanhar essas informações também na casa dele. Diga-se de passagem, ele não tem um tempo para fazer essa devolução. Cases de sucesso, DVDs, mais um manualzinho com outros serviços. E o livro, né? Muita gente não sabe, além de professor, eu sou professor voluntário no Sebrae e no Senac. Eu sou escritor também. Esse é um livro que faz parte do kit, é distribuído gratuitamente, é um livro bem pequenininho, interessante, são cerca de 60 páginas. Aqui, por exemplo, tem uma revista que acompanha também o kit. Essa foi uma matéria que a Globo fez conosco pelo programa Pequenas Empresas, Grandes Negócios e que deu oportunidade de citar aí um pouco do trabalho da empresa. Foi muito interessante, eles passaram 2 dias com a gente, fizeram uma matéria muito bacana, né? Então ele recebe esse kit, que basicamente são as informações que tem no site, sintetizadas aqui em papel, né? Para que ele, na casa dele, pelo tempo que ele julgar interessante, analise com calma, pondere bastante, faça pesquisas, e aí sim, se ele se sente capaz, aprovado, aí ele entra no processo de formalização. Aí evidentemente ele tem um prazo, esse prazo são 3 dias que ele tem para devolver o contrato, em seguida fazer o pagamento, e depois de tudo isso ele ainda tem 30 dias, são 30 dias que ele tem, quando você lê o contrato você vai perceber, 30 dias aproximado, um pouco mais talvez, para desistir do negócio, até porque o contrato garante a desistência antes da parte do treinamento, né? Então ele tem uma etapa da execução de programação, ele tem a parte de treinamento, tem a parte de suporte. Na segunda etapa, que é a parte de treinamento, que caminha paralela à programação, ele tem aí cerca de 30 dias, porque geralmente o treinamento ele é agendado cerca de 30 dias, 25, 35 dias após a formalização. Ele pode desistir até aí. Tudo isso para quê? Para evitar trazer curiosos, né? Hoje, quando você tem uma empresa desse porte, com mais aí de 12 anos de mercado, com uma visibilidade muito grande na internet, eu te asseguro que de 100 ligações, 100 e-mails que nós recebemos por dia, 95% é curioso. São pessoas que não têm a menor noção do que é ter um negócio, do que é administrar um negócio. E esse é o tipo de público que realmente, eu enfatizo isso em tudo quanto é entrevista. Porque para nós não interessa. Você tem um sonhador, uma pessoa que acha que as coisas caem do céu. Aliás, tudo na vida é muito difícil. Quando for fácil demais, você desconfie. Porque quando tem moleza, meu amigo, coisa boa não é. Então é um trabalho como outro qualquer, um trabalho maduro, sério. E para que isso caminhe bem, você também precisa ter pessoas comprometidas, maduras e que sigam aquilo que você está apresentando. Afinal, tem uma série de pessoas que desenvolvem isso há 12 anos com a gente. Não dá para você chegar num negócio hoje e querer reinventar a roda, não é? Com certeza, perfeito. Por todo esse sua explanação sobre a empresa, sobre a seleção, o modo de seleção, primeiro, a prestação de serviço com órgão público, acho que já é um certificado de qualidade, né? Não que exista esse certificado de qualidade juridicamente, mas você trabalhar com órgão público, imagino que você tenha que ter sua empresa com todas as certificações, todas as certidões em ordem, porque você não consegue firmar um contrato com órgão público se você não for uma empresa idônea. E além disso,
eu verifico que você tem uma grande preocupação com a seleção das pessoas que vão entrar, que você chama de empreendedor individual. Isso. Né? Depois que essas pessoas firmam o contrato, você tem alguma espécie de auditoria nas empresas para ver se realmente essas pessoas estão cumprindo aquilo que está previsto no contrato ou aquilo que demonstraram no processo de seleção? Olha, perfeito. Eu vou começar respondendo a tua pergunta em cima daquilo que você falou sobre órgãos públicos, que é muito interessante. Quando você presta serviço para órgão público, você tem que ter certidões negativas de todos os tipos, né? O contador, a empresa tem um escritório de contabilidade terceirizado que faz só isso para a gente. E realmente não é fácil, o volume de pessoas que você lida naqueles contratos é muito grande. Tem cidades pequenininhas que a gente prestou serviços que começam a capacitação de 5 mil pessoas. Pessoas muitas vezes sem conhecimento nenhum na área de tecnologia, né? Então a prefeitura tem lá uma sala de informática, dinheiro desperdiçado, não sabe o que fazer com aquilo, a empresa vai lá otimizar recursos para a área de educação, para a área do turismo, etc, etc, etc. Quando você envolve 5 mil pessoas, não é fácil agradar todo mundo. Aliás, é impossível você agradar todo mundo e se você verificar, principalmente nessa área, que eu acho que é a mais trabalhosa e pelo menos para mim aqui me traz maior satisfação, nós não temos uma reclamação, uma pendência, nada. E você lida com um contingente enorme. Tem cidades hoje que a gente está ingressando com um projeto para atender 40 mil pessoas. Então, realmente, você tem que ter uma bagagem, tem que ter uma infraestrutura. Por isso, a nossa preocupação nesse segmento. Por mais que hajam pessoas querendo empreender, não são todas que nasceram para serem empreendedoras. E, de fato, isso que você falou é verdade. Nós temos, sim, uma auditoria, precisa. Eu já falei isso em uma série de outros vídeos, porque mesmo depois desse processo seletivo, muitas vezes o indivíduo acaba adquirindo aquela consultoria e descobre depois que ele não tinha capital de giro, que ele não tinha tempo, e tudo isso é frustrante, mais para nós do que para eles. Então, sim, nós temos uma auditoria. Essa auditoria, o que é interessante? Dentro da própria empresa, que hoje trabalha num formato de cooperativa, né, os próprios clientes, eles recebem bonificações por auditorias. E olha que interessante, essa auditoria que a gente faz, ela não visa só ligar para o cliente e ver se ele está cumprindo as obrigações da parte dele no contrato, ou seja, seguindo aquele conceito. Mas também nós temos o formato de auditoria, onde o nosso parceiro entra em contato com o cliente para falar mal da empresa. Por que isso? Muita gente fala, poxa, vocês são malucos. Veja só que interessante, Valner. A gente reparou que clientes que não seguiam o conceito, o índice de satisfação dele era grande. Embora eles fossem uma minoria do negócio, ele tinha uma satisfação muito grande, não pelo negócio, mas porque ele não conseguia fazer. Então ele tinha uma oscilação muito grande de humor. Então quando a empresa ligava, quando o nosso parceiro ligava para fazer uma auditoria, aí você está seguindo, não está? Como é que estão as coisas? Ele tinha uma postura. Quando ele recebia uma outra ligação, evidentemente gravada, eu vou depois pegar ali uma documentação que eu trouxe, você ser advogado, você pode até falar sobre a validade disso. Tudo que a gente faz na empresa é arquivado em áudio, foto, vídeo. O vídeo é uma prova irrefutável, né, porque é uma prova forte. E através de e-mails, através de informações escritas. Em todas as etapas do processo, o cliente assina, avaliza se ele gostou ou não. Nós não temos um único caso em 12 anos, que um cliente não aprovou uma etapa. Muito pelo contrário, ele participou e aprovou. Mas ainda assim, aquele cliente que aprovou, que se certificou que estava tudo 100%, quando você ligava para ele falando mal da empresa, ele concordava. Não, eu concordo. E aí você percebia que ele tinha um problema que não era com relação à gestão, com o negócio, era um problema psicológico. Você veja aonde vai a nossa preocupação. Até aí a empresa não tem responsabilidade sobre problemas pessoais que ele traz para o negócio. Olha, meu pai está doente, eu não consigo trabalhar. O que a empresa tem a ver com isso? Olha, eu estou me separando da minha esposa, então eu quero me desfazer do negócio. O que a empresa tem que fazer com isso? Olha, o meu nome estava sujo, eu não consegui abrir conta no banco, levou 4 meses para abrir a conta, me ajudem. Isso não faz parte do processo. Mas, no fundo, isso nos trouxe um benefício muito grande, tanto é que hoje o índice de satisfação da empresa é da ordem de 97%. Eu estava lendo uma reportagem do Sebrae que fala sobre a mortalidade das micro e pequenas empresas, que chega a ser de 60% nos primeiros 2 anos. Quando a pessoa compra um negócio convencional, uma franquia convencional, um fast food, por exemplo, essa mortalidade